dia, produtores, amigos, aqueles que nos ouvem no rádio, na Rádio Nova Era de Borrasópolis, do programa Dia a Dia da Agricultura. A semana vamos falar sobre a situação das lavouras, o estado, principalmente começando agora com a lavoura do milho. Sempre lembrando ao produtor rural para ficar atento com relação à aplicação das ureias, a sua incompatibilidade na aplicação de alguns herbicidas. Quer dizer, precisaria-se daí de um tempo de carência para que se possa aplicar a ureia com relação a alguns produtos herbicidas, para que não cause fito para a planta do milho. E essa fito, além de amarrar um pouco, há sim uma consequência de uma pequena perda de produtividade. Sabemos também que com o problema que nasceu uma parte do milho numa época, outra em outra, a concorrência específica causará aí, com esses pés mais atrasados, uma perda de produtividade das lavouras. Quer dizer, o máximo potencial das lavouras de milho para a região, ela está um pouco comprometida com relação à desuniformidade do seu estande. Bem, também vamos lembrar o seguinte ao produtor rural, que tem as aplicações aí de fungicida, que nós falamos em programas anteriores, onde a necessidade se faz para a cultura do milho em relação ao próprio milho de safrinha. A diferencial de quem aplicou fungicida foi muito grande de quem não aplicou. Então, qual a fase ideal? Sempre esteja com o seu engenheiro agrônomo, olhando a lavoura e verificando qual é o melhor condições e qual é o melhor, melhor tempo para se aplicar. Normalmente seria no V8 a última entrada, que seria 8 folhas verdadeiras, descontando as 12 baixas, seria o limite para entrar com o trator. É lógico que quem vai fazer 2 aplicações necessitaria de equipamento especializado, ou equipamento aéreo, com aplicações de avião, ou autopropelidos, esses tratores aí, pulverizadores, que têm condições de passar com milho numa altura um pouco maior. Então, observando-se que as aplicações fúngicas sempre são com relação a aplicar preventivamente, pois curativamente é complicante você fazer com os produtos que nós temos aí. Algumas doenças sim podem ser controladas, outras não, da forma curativa. Mas de forma preventiva, vamos lembrar que as doenças que deram na safrinha, principalmente a falséria, não devem se desenvolver no verão, pois o fator clima, umidade e temperatura não é condizente com o seu desenvolvimento. Ele vai aparecer realmente mais lá na frente na safrinha. Em se falando de safrinha, conversando com empresas multinacionais que fazem venda de sementes, há já alguns pacotes, algumas empresas já com sementes, adubo e defensivos em geral, para o plantio agora subsequente à lavoura do soja. Muitos produtores já fizeram seus pedidos, já escolheram suas cultivares. Também o Banco do Brasil está oferecendo pré-custeio e também custeio, mas principalmente pré-custeio para aqueles que querem pegar um dinheiro e já adquirir esses insumos e pagar. Eu não vejo muita vantagem nisso, porque muitas empresas já oferecem prazo, inclusive até abril, até lá saindo financiamento, você faz o seu pagamento parando o juro. E o pré-custeio vai dar uma diferença muito pequena em relação a 0,5%, 0,6% de antecipação, o que talvez não valeria a pena. O que vale fazer é o que o produtor precisa fazer aí, sua reserva de produtos, seu planejamento para o plantio subsequente. Sabemos que, com o atraso do plantio da soja, muitas das áreas vão ficar fora de zoneamento agrícola e que impossibilitará a cobertura com seguro ou proagro, ou até o financiamento agrícola. Devido a esse atraso. Nós estivemos rodando na região aí de Londrina, toda a nossa região aqui, Apucarana, e verificamos que ainda há algumas áreas a ser plantadas. Lógico que o grosso já foi plantado, mas acreditamos ainda em torno de 20% da área ainda a ser plantado com a lavoura de verão, principalmente a soja agora no final. Com relação a preços, estamos vendo aí uma oscilação em relação ao relatório americano que acondicionou acertou a sua previsão por 8 milhões de toneladas a mais do que em relação ao relatório anterior a esse que saiu a semana passada, causando daí um esfriamento do mercado com relação ao preço, um desaquecimento e aí uma estabilização para baixo em termos de preço. Então, esperamos que mais para frente deva retornar aí os valores nominais que estavam sendo utilizados agora, mas sempre atentando ao produtor, que é lógico que o melhor momento já passou. Agora, o custo financeiro, talvez esperar um outro aumento, não seja tão compensatório.
Temos aí, então, o trigo abrindo o preço a R$ 33,50 em algumas cooperativas, com pagamento à vista. Isso é um ótimo sinal, isso é um bom sinal. Significa que mais lá para o mês de dezembro possamos ter ainda um pequeno acréscimo. Não vamos esperar muito com relação ao aumento, principalmente porque chega fim de ano, algumas empresas param de dar a moagem, fazer as revisões nas suas empresas, dentro dos maquinários da sua empresa, e aí deve desaquecer um pouco a partir do dia 19 de dezembro com relação ao mercado. Então temos até o dia 15 de dezembro para alguma reação de preços ainda. Também queremos falar sobre aquele financiamento de máquinas agrícolas, sempre falando ao produtor, veja sua capacidade de pagamento para poder adquirir esses maquinários que estão aí através do BNDES aí, com juros de 2,5%, de 6 até 8, até 10 anos, dependendo das condições, dependendo do banco que você entra e também a sua capacidade de pagamento. Vendo a sua capacidade, veja aí, por exemplo, no caso de tratores, veja a potência do trator que você necessita, veja com o engenheiro agrônomo e sempre compre com uma potência sobrando. Não faça economia boba, eu preciso de 100 cavalos, vou ficar com 100 cavalos. De repente, lá na frente, pensando, ou arrendando, ou aumentando áreas, ou necessitando de uma potência maior, você acaba tornando obsoleto aquele maquinário que você adquiriu. Aí você tem que usar ele um tempo para depois adquirir outro. Pense sempre em torno, eu acredito que na nossa região nós temos que pensar entre 120, 140, 160 cavalos, que é a necessidade hoje de trabalho, o rendimento, o ganho operacional e os custos, sabe, e o trabalho hora feito em um alqueire é muito mais vantajoso para tratores mais potentes. Antigamente nós aprendíamos ao contrário, mas hoje não. Quanto mais potente, melhor condições, e você tendo capacidade de pagamento, você adquira equipamentos com boa potência que dê a você um amplo espectro de trabalho e um ganho de tempo com relação ao plantio. Principalmente um ano como esse, que choveu bastante, está chovendo bem e tem atrasado aí. No começo foi seca, mas agora essas chuvas têm beneficiado o plantio, apesar de atrasado um pouco. Bem, finalizando, vamos falar sobre o Código Florestal. Manteve-se tudo que aquele canetaço que a Dilma fez com relação ao Código Florestal, mas lembrando que o que determina a propriedade e a verbação dela no cartório não é a escritura pública de compra e venda. O que determina é a matrícula. Então o Código Florestal vai se aplicar pela matrícula. Então você fará primeiro o CAR, Cadastro Ambiental Rural, que seria um cadastro que você fará da tua propriedade, das tuas áreas. Prepare-se para medir as suas matrículas, separar as matrículas, os mapas por cada matrícula que você possuir, que futuramente vai ter que ter o georreferenciamento também, que daí naquela matrícula ficará especificada a verbação ou não daquela mata ou da reserva legal ou APP. Então, num contexto de propriedade, você vai ter que achar onde é que, com 3, 4 matrículas, onde é que está a determinada matrícula. Daí você fazer o cadastro ambiental rural, que está sendo normatizado agora pelo governo, para que se possa ser feito. Acreditamos que mais em 2 meses deve estar aberto ao público, no caso aos agricultores, e que daí, preenchendo o cadastro ambiental rural que o produtor vai fazer, na dúvida, vá ao Instituto Ambiental do Paraná, que é um instituto estadual, para tirar as dúvidas no preenchimento e fechar o seu cadastro. Vamos ter, provavelmente, 2 anos para se faça esse cadastro ambiental rural e depois entrar no plano de recuperação ambiental, onde os estados vão atuar junto com o produtor rural, para acompanhar a reposição dessas florestas e também das APPs em áreas de beiras de rio de preservação permanente para a regularização jurídica do produtor rural. Sabemos que em área de pastagem haverá necessidade de cercar a beira de rios com um custo muito oneroso. Muitos dos produtores que têm essa opção estão abandonando o gado para virar com soja e com milho. Por quê? Porque evita esse gasto com morões, com cercas, que os morões provavelmente vão vir de desmatamento. Não sei se vai ter morões para tudo isso. Temos um prazo para repor essas APPs e reserva legal. Deve-se em torno de 20 anos, mas, de acordo com um programa de regulação ambiental, você já deve, em caso de pastagem, já fará a beira de rios.
Estamos vendo aí muitos produtores entrando, pecuaristas principalmente, entrando em área de agricultura sem saber o que é agricultura, para evitar esse tipo de gasto, e achando que plantar soja é fácil, você colher e vender ao preço que está agora. R$70, R$60, qualquer criança cuida de lavoura de soja. Mas quando cair a 35 ou 40, que pode acontecer, não digo que vai acontecer, aí sim só vão ficar os agricultores tradicionais. Tem muita gente fazendo gasto fora da sua capacidade para plantar soja e visando economia com relação a ser cabeira de rio. O estado de São Paulo, nós estamos vendo aí que muitas pastagens estão subindo em detrimento da lavoura em função do alto rendimento da soja. Bem, mas aguardamos aí mais notícias com relação ao cadastro ambiental rural, que está sendo normatizado pelo governo, para que possamos atualizar o produtor sobre as novidades. Mas pedimos sempre para que, na dúvida, procure sempre o Instituto Ambiental do Paraná, para que você comece a atuar de maneira a agir juridicamente, estar juridicamente protegido com relação ao novo Código Florestal. Bem, agradecemos a todos aqueles que nos encontram, que sempre perguntam e falam no dia a dia da agricultura, no programa, e também pessoalmente conversam conosco sobre os assuntos que nós comentamos no nosso programa. Muito obrigado, até a semana que vem, um bom feriado a todos, uma boa planta para aqueles que estão ainda, e até a semana que vem, se Deus quiser, com novidades do programa Dia a Dia da Agricultura com Reginaldo Pavés de Faxinal. Obrigado.